Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui juntos, reunidos para exaltar e bendizer ao nome do Senhor. Queremos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos deu, de estarmos juntos, louvando e glorificando ao Senhor. Queremos também nesta noite agradecer aos nossos irmãos que compartilharam conosco nesta manhã com aquele culto maravilhoso, onde sentimos a presença do Senhor e o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez nas nossas vidas. Então nós queremos pedir ao Senhor que assim como Ele nos abençoou nesta manhã, continue nos abençoando nesta noite. Queremos convidar os nossos irmãos para juntos estarmos aqui rendendo graças ao Senhor por mais esta oportunidade, onde estaremos ministrando, a palavra do Senhor para os nossos corações. Estaremos nesta noite com a missionária Ana Marta, que estará ministrando a palavra de Deus. E nós queremos também nesta noite bendizer ao nome do Senhor por esse tema maravilhoso que o Senhor nos deu, Povos, tribos e nações, uma semente há na terra. Na verdade, nós sabemos que nós somos essa semente que Deus colocou em nossos corações. E nós queremos nesta noite, recitar a nossa divisa, que se encontra em João capítulo 12, o versículo 24, que nos diz o seguinte: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade, porque através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é que nos dá a condição de estarmos hoje aqui, também falando desta semente que foi lançada no nosso coração. E queremos também transmitir esta mensagem àqueles que ainda não conhecem a Jesus, àqueles que ainda não permitiram essa semente cair na boa terra. E temos a certeza que quando ela cair na boa terra, ela vai germinar e dar muitos frutos para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos neste momento fazer uma oração para pedir a bênção de Deus para as nossas vidas. Queremos pedir aos nossos irmãos que nos ajude em oração, para que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez. Amém? Então vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, nós te rendemos louvor por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui juntos, reunidos para louvor e glorificação do teu nome. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, te louvamos por tudo que o Senhor nos fez neste dia, Pai. Queremos te agradecer por tudo, Senhor. Te agradecer pela vida da pastora Lenice, te agradecer pela... Continue abençoando a cada um dos teus filhos. E queremos te pedir também neste momento, Pai. Toma a missionária Ana Marta em suas mãos, ali em Moçambique, Pai, que estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Que o teu Espírito Santo, Pai, fale poderosamente aos nossos corações, porque queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para os nossos corações nesta noite. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma a vida da tua filha, Pai, ali em Moçambique, ali na África, em tuas mãos, Senhor. Usa poderosamente através da tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai. Queremos te pedir que toda interferência das trevas caia por terra em nome de Jesus. E que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Ó Senhor, é o que nós te pedimos. Toma todas as agências do teu reino neste momento em tuas mãos. Toma cada missionário, Pai, aonde quer que esteja, Senhor. Ó Deus, também toma vida, Senhor. Ó Deus, da missionária Isabel em tuas mãos. Toma a vida da missionária Kelly em tuas mãos. Toma a vida da missionária Ela em tuas mãos, Senhor. Continua abençoando as tuas filhas e que elas possam a cada dia, Pai, ser um instrumento vivo, Senhor,
para fazer a tua vontade. Ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém? Queremos convidar neste momento, né, a missionária Ana Marta. Queremos dizer para ela, seja bem-vinda, minha irmã. Nós louvamos a Deus pela tua vida e que o Espírito Santo de Deus use segundo a sua vontade. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com essa igreja. Eu tenho acompanhado, não tenho acompanhado as transmissões ao vivo por causa do horário, né? O nosso fuso horário aqui, nós estamos 5 horas a mais, né, à frente. Agora já vai dar 1h da manhã. Eu espero, não vou sujar aqui, mas eu tenho acompanhado depois, né, na página, né, da igreja. Eu tenho visto as mensagens, tem sido uma bênção. Eu tenho visto a igreja envolvida, empenhada nisso. Eu estava hoje meditando na mensagem, eu estava dizendo, Senhor, essa igreja, o coração está pulsando junto com o teu. Está no mesmo ritmo o negócio aí, tá bom. Glória a Deus. Amém. Aí veio uma música que nós cantamos aqui que diz assim: Tino motenda Jesus, aleluia. Tino motenda Jesus, aleluia. Tino motenda Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Foi a música que veio no meu coração quando eu estava pensando na música, no dialeto aqui. Essa música quer dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado por mais igrejas assim, por mais pastores com o coração assim, acompanhando os batimentos do Senhor ali. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, irmãos, eu quero... Amém. Eu quero agradecer, né, como eu falei, a Ellie, a missionária Ellie, né, um amor que tem se dedicado, se esforçado, né, o pastor Davi, né, por estar com esse coração assim, que a gente está vendo que está em chama em prol do reino de Deus. E esse tema maravilhoso, né, que vocês estão trazendo, uma semente na terra, né, falando sobre a pregação da Deus, né? E eu quero dizer que eu estou aqui em Moçambique, né? Já vai fazer 9 anos. Eu estou aqui pela Soumício, a missão Soumício. Nós temos um trabalho aqui com escola, com crianças carentes, crianças que têm problema de AIDS, que têm vários tipos de enfermidade. E nós acompanhamos essas crianças, eles têm a aula, eles têm todo o acompanhamento e o principal de todos, eles têm o estudo da palavra de Deus. Além desse trabalho, eu acompanho a igreja aqui dando assistência, ensinando a palavra, pregando a palavra. Aí vamos para as aldeias, dormimos lá com barraca, sem energia, levamos gerador quando dá para levar gerador. E assim... nós estamos caminhando aqui, fazendo tudo para tentar ser essa semente, né? Ser essa semente na terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém. Eu quero ler aqui, é o texto que todos nós já conhecemos, né? Quem está acompanhando a igreja esses dias sabe, esse texto, que é a divisa, né? Que diz, em João 12, versículo 24, diz assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Glória a Deus. Essa palavra, esse texto, né, como a gente sabe, Jesus tinha acabado de ter uma entrada triunfal em Jerusalém. Jesus entrou sendo glorificado, Jesus entrou em Jerusalém sendo aclamado, as pessoas ali cantando, né? Bendito que vem em nome do Senhor, bendito Rei de Israel. Jesus ali sendo louvado. E em algum momento, logo depois de tudo isso, Jesus disse que estava chegando o momento dele ser glorificado.
Eu imagino que quando Jesus falou que estava chegando o momento dele ser glorificado, eu imagino que os discípulos devem ter pensado, e algumas pessoas que ouviram devem ter pensado, ele está falando que vai ser glorificado por conta de tudo isso que aconteceu aqui, as pessoas estão aclamando, estão adorando, ele vai ser o grande rei. E talvez estavam pensando que Jesus estava falando disso, mas Jesus estava falando de uma outra coisa que eles ainda não tinham entendido aquilo que Jesus ia falar. E logo depois, Jesus ele vem com essa metáfora do grão de trigo. Talvez por conta do pensamento que alguns deles estavam ali, achando que Jesus estava falando de ser glorificado pelo homem. E Jesus vem com essa metáfora do grão de mostarda. E ele diz, se o grão de mostarda, de trigo, não morrer, se o grão de trigo não morrer, ele não produzirá, ele não gerará fruto. E quando Jesus falou isso, Jesus sabia que ele estava caminhando para a cruz. Jesus estava começando ali a caminhada para a cruz, para a sua morte, né? E Jesus ele sabia que ele seria glorificado, porque ele já via o fruto que a sua morte traria, e Jesus sabia que ele estava fazendo ali na sua vida a vontade do Pai. Por isso que lá em João 10 ele fala, né, que por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la, né? E aquele Senhor aclamado, aquele Senhor adorado, o unigênito de Deus, ele caminhou ali em sujeição, em submissão ao Senhor, né? Ele foi ali e aquele unigênito, ele morreu, ele entregou a sua vida e por causa disso, da sua morte, ele gerou, ele frutificou filhos como a areia do mar para o Pai. Ele gerou filhos incontáveis como a areia do mar, né, para o Pai, para glorificar o Pai. Então, aqui as pessoas trabalham muito com a agricultura, porque a maioria das pessoas eles vivem disso, da agricultura. E uma das coisas que eles mais plantam aqui é o milho, porque é o que eles mais sobrevivem, é de uma farinha, né, que eles chamam de chimo, uma farinha que eles tiram do milho, da produção do milho. E eu fico observando, às vezes, eles cavam lá aquela covinha e vão colocando aqueles grãos de milho ali, e logo depois aquele grão de milho, ele cresce e tá aquele milharal grande, cheio de milho, e aquele milharal, ele é responsável por alimentar muitas famílias aqui. Se as famílias não tivessem aquele alimento, elas morreriam, né? Porque não teriam do que se alimentar. Mas aquela pequena sementinha, ela consegue praticamente alimentar um país inteiro aqui, que é praticamente do que o povo vive, porque ela gerou, né, vida, ela se multiplicou, ela tornou algo eficaz e eficiente para a vida de uma nação. E Jesus Cristo, ele deu a sua vida, ele morreu para que através dele, ele não fosse mais o unigênito do Pai, mas ele trouxesse para o Pai, resgatasse novamente para o Pai, né, todos nós, né, aqueles que crê nele, filhos, santos, separados para o Pai, né? Para a glória do Senhor. Louvado então, seja Deus. A vida do Senhor Jesus Cristo, né? Foi um grande exemplo para nós. E nesse texto, ele nos ensina com a sua vida, ele nos ensina com a sua entrega, porque uma boa parte, a maioria dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo viveu os ensinamentos, ele praticou. Quando Jesus foi ensinar a humildade de um servir o outro, ele mesmo lavou os pés dos discípulos para ensinar que devemos ser humildes e a servir uns aos outros. Jesus sempre ele deu em si mesmo um exemplo daquilo que ele ensinava, daquilo que ele pregava. E aqui Jesus está mais uma vez trazendo um grande, um lindo ensinamento, né, com a sua vida, com a sua entrega.
E o que Jesus está mostrando, nós conhecemos a parábola da semente, né, do semeador que saiu a semear. Nós sabemos que ali está falando da palavra de Deus que foi semeada em boa terra ou em determinados tipos de solos, né? Mas ali está se falando da palavra de Deus. E essa semente da palavra de Deus está em nós. E nesse texto aqui, Jesus está nos ensinando que nós também somos a semente. Nós também temos que produzir, né? A palavra de Deus está em nós. E nós devemos ser também gerar frutos. Nós temos que semear com as nossas vidas, né? Morrer para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos é porque na igreja de Cristo, existem muitas pessoas que entram na igreja, que vão na igreja, mas nem todos nós já morremos ali em nós mesmos. Nós ainda muitas vezes continuamos ainda cheios de nós, voltados totalmente para nós. Irmãos, a nossa vida aqui é tão passageira. Nós não podemos garantir quanto tempo nenhum de nós vamos viver aqui. A nossa vida aqui, pastor, a gente está agora, mas nós não sabemos daqui a 1 hora o que será. Nós não sabemos amanhã, né, se vamos chegar até o fim do dia. Nossa vida é passageira. E muitas vezes nós vivemos para nós mesmos. E eu me lembro daquela passagem daquele jovem que chegou perguntando para Jesus o que é que ele fazia para ganhar, para ter a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo fala para ele, né, que venda os seus bens, né? Divida os seus bens com outras pessoas. Aquele jovem religioso, aquele jovem que disse que praticava a palavra de Deus, logo em seguida ele diz que ele fica triste porque Jesus falou isso. Mas eu vejo ali, nessa passagem, o que Jesus estava querendo mostrar para esse jovem é isso mesmo. Que aquele jovem precisava morrer, se desapegar das coisas materiais, se desapegar de si mesmo, dos seus prazeres, para poder servir ao Senhor, viver para o Senhor. Uma das primeiras coisas que nós precisamos para gerarmos frutos para o Senhor é morrer para nós mesmos, né? E viver para o Senhor. Então, é deixar de viver para mim mesmo. Ele diz assim, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aí é que Ele é a semente, que nós somos a semente, né? E que nós devemos morrer para dar lugar a sermos como servo do Altíssimo, né? Perder a sua vida, perder a minha vida, é dar a Deus o primeiro lugar. Deus precisa ter o primeiro lugar nas nossas vidas, né? Só assim nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Nós nunca vamos conseguir viver o que Deus tem para nós se nós não nos rendermos a Ele. Se nós continuarmos vivos no nosso eu, voltados somente para as nossas coisas, voltados para os nossos sonhos. Não é errado sonhar, não é errado desejar lutar, não é errado estudar, não é errado querer conquistar as coisas, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. E o seu reino tem que estar em primeiro lugar. Né? Como eu disse no início, o coração da igreja está batendo no ritmo do coração do Senhor. Né? Está falando de falando de ganhar alma, de pregar a palavra de Deus. E quando nós morremos para nós mesmos e começamos a viver em Deus e para Deus, nós começamos a sentir o coração de Deus. Nós começamos a caminhar segundo a vontade de Deus. Porque nós começamos a ter uma vida, né, em que a mão do Senhor começa a nos conduzir, porque nós somos subjugados à vontade dele. Nós passamos a ser o servo do Senhor. E é aí que nós começamos a produzir, e é aí que começam a vir os frutos, né, do Senhor através de nossas vidas, né? Então, a semente que morreu, né? A semente que foi plantada, ela vai gerar um fruto. E aquele fruto, ele vai ter sementes que vai gerar mais outros frutos, né? E nós precisamos viver, né, segundo a vontade de Deus e não segundo as nossas próprias vontades. Esse texto tem uma passagem, nesse versículo tem uma parte que fala assim, mas
Se o grão de trigo não cair na terra e se não morrer, ele continuará sendo só. Ele vai ser sozinho. Mas se ele morrer... E eu fiquei pensando sobre isso, né? Mas se ele morrer... Então, quem se apega à sua vida, ele vai viver sozinho para si. Ele vai se importar somente com os seus próprios interesses, né? Mas em Hebreus 2:9, o Senhor Jesus Cristo, ele diz a palavra de Deus, que ele provou a morte para o bem de todos. O Senhor Jesus Cristo, ele provou a morte para o nosso bem, para que nós fôssemos enxertados no Senhor, para que nós tivéssemos vida em Deus. A morte dele gerou vida para todos nós, né? E no livro de João, no mesmo livro de João, no capítulo 15, o Senhor ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Por isso que a semente, se ela não morre, ela está só. Porque sem Deus nós não podemos fazer nada, né? Sem mim, vocês não poderão fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Das ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e lhes será concedido. E o mais importante desse versículo, o que eu vejo aqui é quando ele diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Jesus, ele disse que Deus é glorificado pelo fato de eu, de você, de nós, da Igreja de Cristo, dar muitos frutos. Então, quando nós morremos, quando nós nos sujeitamos a Deus, quando o nosso eu está subjugado para vivermos a vontade de Deus, nós nos entregamos à vontade de Deus. O Senhor, ele é glorificado pelo fruto que nós produzimos. Porque não tem como estarmos encertados no Senhor sem que haja fruto em nós, né? Porque toda árvore bem plantada, bem regada, ela gera frutos. E quando nós estamos no Senhor, nós estamos bem plantados, bem regados no Senhor, porque Ele mesmo é a vida. E nós produzimos, nós fazemos. Quando eu vim para Moçambique, eu me lembro que eu falava assim: meu Deus, eu não sei fazer nada, eu não me sentia capaz de qualquer coisa, eu não me sentia capaz de ir para um outro continente, para um outro país, para inventar uma realidade de um outro país, para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus. Eu não me sentia capaz para isso. E eu pensava assim, né, eu vou ficar aqui no meu cantinho e vou ficar indo para o culto, mas glória a Deus, que eu escolhi a vontade de Deus. Eu decidi morrer para mim mesmo. Eu tinha os meus planos, eu tinha os meus objetivos, os meus sonhos, mas eu decidi morrer. E eu decidi me sujeitar, me colocar, me render para obedecer à vontade do Senhor. E para a glória dele, eu estou aqui. E eu tenho visto como Deus tem sido maravilhoso, porque é aonde nós vemos todo o agir sobrenatural de Deus. É verdade. Quando nós vemos e nós começamos, aí é que nós começamos a ver os frutos. Quando eu vejo as coisas acontecendo aqui, e eu digo assim, meu Deus, quando eu estava lendo essa palavra, eu estava pensando sobre isso, eu disse, que bom que eu morri. Que bom que eu deixei lá a minha família. Que bom que eu deixei aquelas coisas que eu estava tão apegada. Que bom que os meus amigos estão lá. Que bom que eu deixei tudo que eu tinha planejado para trás. E eu vim para cumprir a vontade de Deus aqui. Eu tenho visto pessoas sendo libertas. Eu tenho visto crianças sendo tratadas pelo Senhor, sendo moldadas no seu caráter já desde pequeno. Estou vendo Deus fazer coisas tremendas. E são frutos e frutos e frutos. E porque um dia eu parei de olhar somente para mim
e voltei para olhar para os propósitos, para aquilo. E às vezes as Aleluia. pessoas falam assim, como é que eu vou saber o meu propósito, os propósitos de Deus para minha vida? Como é que eu sei o que Deus quer para mim? Começa quando nós nos sujeitamos à vontade dele. Você quer saber o propósito que Deus tem para a sua vida? Talvez muitas pessoas que estão aqui agora estão se perguntando, o que será que Deus tem para mim? Como eu vou saber o chamado que Deus tem para a minha vida? Como eu vou saber? E às vezes fica tentando medir pela sua capacidade, né? Ah, eu sei fazer isso, ou eu não sei fazer nada. E por conta disso, né? Fica sem saber, mas você quer descobrir o teu chamado, você quer descobrir o que Deus tem para a tua vida, você quer descobrir aonde você vai gerar frutos, né? Talvez você fale assim, onde eu vou gerar frutos? Onde eu vou ser útil no reino de Deus? Você quer descobrir? E se entregue à vontade de Deus. Se renda ao Senhor. Se sujeite a Deus, independente da sua capacitação. Mesmo que você se ache incapaz para aquilo que Deus coloca no seu coração, se renda àquilo. E você é poderoso. Pastor, eu nunca imaginei que nessa nação eu pudesse construir casas para pessoas. Eu nunca pensei que nessa nação eu pudesse distribuir alimentos para famintos, de outro lado do continente. Eu nunca imaginei, eu nem tinha e nem tenho condição para isso. Mas o Senhor, Ele é quem ajuda para que os frutos cresçam. Ele é que faz com que os frutos em nós comecem a surgir porque nós nos sujeitamos a Ele, porque nós nos colocamos diante dele. E nesse texto tem essa parte que fala, mas e se morrer? A semente sozinha ela não pode fazer nada, mas se morrer, meu irmão, se você morrer para o seu eu se sujeitar a Deus, você será testemunha viva de Deus aqui na terra. Mas se morrer, você vai obedecer ao Senhor. Se morrer, será guiado no propósito de Deus. Se você morrer, se colocar na vontade de Deus, você vai ser guiado no propósito de Deus, que você nem pensa, nem sonhe, nem imagina. Pensa que alguma vez na vida eu imaginei, eu sonhei que eu estaria em um outro continente pregando a palavra de Deus? Nunca! Eu nunca sonhei que eu estivesse em um outro continente pregando a palavra do Senhor. Nunca! Aleluia! Mas sabe o que aconteceu? Se morrer, o Senhor, Ele mesmo nos guiará nos seus propósitos. Aleluia! Louvado seja Deus! Tem um texto da palavra de Deus que queima o meu coração, pastor. Mas queima profundamente o meu coração. É aquele texto que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 11, aonde o Senhor diz assim: liberta os que estão sendo levados para a morte, os que estão cambaleando para o matadouro. Nossa, esse texto me queima assim por dentro. E desde quando eu vejo esse texto, e às vezes nas minhas orações eu oro por isso, nas minhas orações eu clamo, Senhor, liberta, socorre, Senhor, aqueles que estão sendo levados para a morte, socorre, Senhor, aqueles que estão cambaleando, Senhor, Pai, indo para o matadouro, né? E não só nas minhas orações, mas em pregar o evangelho, em muitas vezes arriscar a vida nessas aldeias cercadas só por matos, sem energia, com pessoas que falam outros idiomas, outras línguas. Aqui são 43 idiomas que se falam em Moçambique. 43 idiomas, imagina, várias, e você chega numa aldeia dessa, às vezes só tem uma ou duas pessoas que falam português, eles, na maioria, falam em dialeto. E você se vê naquele lugar todo fechado, de matos, sem energia, e distante de tudo, e com pessoas que falam coisas que você muitas vezes não entende. E você está ali só por uma coisa, porque se morrer, você tem que gerar fruto. Né? Porque você morreu, porque você precisa produzir para a glória do Senhor, né? A palavra do Senhor diz, mas se morrer, mais uma vez, né? O grão, se ele não morre, ele está sozinho, mas se ele morrer, ele vai amar o seu próximo, ele vai viver para ficar o seu próximo, vai se importar com o próximo, né? Então,
O grão, ele morto, ele já não é mais um grão. Quando ele morre, ele já não é mais um grão. Quando ele morre, ele já é o fruto que ele gerou. Né? O grão de trigo está ali na terra, mas quando ele morreu, que ele ressurge, não é mais o grão de trigo, aquela sementinha que morreu. Ele já é o trigo que vai ser útil para alguma coisa. A sementinha do milho que é colocado aqui na terra, que eu vejo os papás, mamãe aqui plantando, aquela sementinha do milho ali, quando ela morre, ela já não é mais aquela semente que morreu, ele já é aquele milharal todo que está produzindo vidas ali, sustento para muitas famílias, né? E a mesma coisa somos nós. Quando nos sujeitamos a Deus e à vontade de Deus, já não somos mais nós, mas nós somos aquilo que Deus quer que nós sejamos. É verdade. Quando você se sujeita à vontade de Deus, você é o propósito que Deus tem para a tua vida. Você vai gerar aquilo que o Senhor projetou para você. Tem muitas pessoas que ainda não alcançaram os propósitos de Deus porque ainda não se sujeitou a Deus. Porque ainda não se rendeu com o Senhor. Entra na igreja, sai da igreja, louva, canta, ouve a palavra, mas ainda não se sujeitou. Ainda não se rendeu ao Senhor para que Deus possa conduzi-lo. Você quer ser conduzido para gerar fruto? Você quer ser conduzido no propósito de Deus? Se renda ao Senhor, né? Se sujeite ao Senhor. O apóstolo ele falou assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele estava querendo dizer? Isso aqui. Ele foi uma semente que morreu para gerar fruto. O apóstolo Paulo, ele diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E quando ele diz, eu não vivo mais, ele diz que eu já morri. Esse homem, ele plantou igrejas. Este homem, ele escreveu muitos livros edificantes da Bíblia. Este homem que morreu, que não vive mais em si, ele perdeu, ele plantou igrejas, ele converteu através da vida dele milhares e milhares de pessoas. Ele passou por aflições, ele passou por angústias, por humilhações, mas ele implantou igrejas, ganhou alma, ensinou a palavra, nos deixou grandes ensinamentos, as escrituras sagradas aí para nós. Por quê? Porque ele disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que é que você vai fazer, né? Você que está aqui participando dessa live conosco. Eu não sei se você vai plantar igrejas, eu não sei se você vai ganhar muitas almas para Jesus, eu não sei se você vai contribuir para missões ou se você vai ser um grande intercessor de missões, né? Eu não sei se você vai ser um grande professor de escola bíblica dominical, eu não sei se você vai ser um pastor, eu não sei o que é que você vai ser, mas eu sei que quando você estiver em Deus e morrer para si mesmo, como o apóstolo Paulo falou, já não vivo mais para mim, né? Eu já morri, né? Agora eu vivo para Deus. Cristo vive em mim. Então, porque aqueles que estão em Deus não são estéreis. Nós, quando estamos no Senhor, nós não somos estéreis, nós produzimos, né? Como nós vimos lá no João 15, né? Aqueles que estão no Senhor, que está enxertado no Senhor, ele produz frutos. E como ele disse lá, e meu Pai será glorificado pelo fato de vocês produzirem muitos frutos, né? Para a glória do Senhor. Então, nós quando morremos, você quando se entregar à vontade de Deus, quando se tornar uma serva do Senhor, um servo do Senhor, como Jesus foi, a ponto de entregar a vida dele para Jesus. Quando você estiver disposta a entregar a sua vida para Jesus, para seguir a Deus como ele é, né? Para servir a Deus em todos os propósitos que ele tem na tua vida, você não vai ser mais você mesmo, mas você vai ser aquilo
aquilo que Deus sonhou para a tua vida. Você vai ser aquele propósito que Deus tem na sua vida desde o dia que você foi gerado. Aleluia. Desde o dia que Louvado você seja estava no Deus. ventre da sua mãe. Aquele propósito que Deus tem desde o dia quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Ele vai ser nas nossas vidas, quando nós nos rendemos para servir ao Senhor. A própria mão dele nos conduz para a glória dele. Tem uma outra música que cantamos aqui, que diz assim: Hakuna Wakata Sa Jesus, Hakuna Wakata So Jesus, Hakuna Wakata So Jesus, Akutina. Quer dizer assim, não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Ele é, não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Não há, irmãos, não há ninguém como Jesus. Não tem mais nada no mundo que vale a pena. Não é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Não há nada mais. Né? Então vamos nos entregar ao Senhor para servi-lo. Jesus, como Jesus fez, né? Como Jesus fez. Ele mesmo, o próprio Jesus, foi o grão de trigo que morreu para que pudéssemos ser gerados filhos de Deus, para podermos herdar tudo aquilo que ele conquistou para nós. Grande fruto Jesus deu e ele foi glorificado em Deus. E nós também somos sementes, nós também somos grão de trigos. Precisamos morrer, precisamos nos entregar, nos sujeitar. Você não precisa se preocupar com o que você vai ser. Se coloque na mão de Deus, se renda ao Senhor e Ele vai te conduzir em todo o propósito na sua vida. Porque eu não sabia. Eu pensava, o que é que eu vou ser, meu Deus? Eu pensava que eu ia ficar só ali servindo a Deus. Eu não sirvo para muita coisa. Eu não sirvo para muita coisa. Eu não sou uma pessoa muito dotada de talentos, né? E eu pensava assim, bom, eu vou fazer o que eu puder, o que for possível fazer aqui. Mas o Senhor me surpreendeu. Eu nem percebi. Eu não percebi quando o Senhor estava me conduzindo. Eu só sabia que eu sempre dizia, Senhor, eu estou aqui. Senhor, faz a tua vontade em mim. Senhor, me guia segundo o teu querer. E quando eu vi, eu já estava aqui no centro da vontade de Deus. E aqui vidas têm sido salvas. O Senhor tem feito muitas coisas. Né? Então eu quero louvar a Deus, né, por tudo que Deus está usando a vida de vocês para fazer, por esse trabalho lindo, né? Aleluia. Grandes frutos vocês estão fazendo aí, né? Eu não sei todas as pessoas que estão à frente desse trabalho, mas com certeza são pessoas como Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e tem gerado esse fruto tão lindo aí que vocês estão fazendo. Que o Senhor continue abençoando vocês. Eu tenho certeza que o resultado disso, vocês nem vão poder contar, porque vocês não podem alcançar todos aqueles que estão sendo abençoados através dessa programação que vocês estão fazendo. Né? Deus abençoe cada um de vocês, pastor. Eu agradeço o Senhor, agradeço a Ellen, né, que tem entrado em contato conosco aí. Aleluia. Nós louvamos a Deus pela sua vida, Ana Marta. Que Deus continue te abençoando, né? Estava aqui quando você falou aí, quer dizer, deve ser agora 1h30 da manhã, né? 1h30 da manhã. Sim. Aí. Então, na verdade, o que é que acontece? Há um sacrifício, E uma das coisas que eu louvo a Deus é porque o salmista Davi, ele diz que não faria nada para Deus que não lhe custasse um sacrifício. Entendeu? E isso é motivo de louvor, de glorificação ao nome do Senhor. Porque quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, Deus, ele abençoa. Né? Deus, ele cuida de nós. Às vezes nós pensamos que estamos só, mas nós não estamos só. Deus está conosco. Então, quando nós observamos, né? Basicamente, você aí em Moçambique, né? Falando conosco aqui em Salvador. Então, na verdade, é assim, Deus é tremendo, é tremendo. E aí a gente observa, para Deus não há distância para Ele operar.
né? Não há dificuldade para Deus operar. Então, quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo de Deus, Ele faz segundo a sua vontade. E nós queremos louvar a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando. Estamos orando por você, né? Tem uma família, porque nós colocamos, né, para cada missionário, uma família está orando por cada missionário. Entendeu? Então, existe uma família que está orando por você aí em Moçambique, para que Deus, assim, supra as suas necessidades, que Deus continue te abençoando, para o projeto de Deus aí na tua vida seja um sucesso, porque nós sabemos, o reino de Deus é quem ganha, o reino de Deus é quem cresce. Nós somos só a sementinha, né, que Deus colocou na terra. E agora nós vamos colher os frutos de Deus para a nossa vida. Então, nós agradecemos a Deus, estamos orando por você. Na verdade, você tem mais uma família que está, na verdade, imbuída em estar apresentando sua vida a Deus e o seu trabalho aí diante do Senhor. Entendeu? Então, conte conosco para qualquer situação e estamos aqui para pedir a Deus que Deus continue abençoando. Então, irmãos, para vocês que estão nos assistindo, né? Aí a nossa missionária Ana Marta está lá de madrugada falando conosco. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. E nós queremos orar por você, queremos pedir a Deus que Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Então, vamos orar. Qual o tempo? Vamos orar nesse momento. Quero convidar a igreja, né, Batista Peniel, nesse momento, para juntos unir o nosso pensamento ao Senhor nesta hora, orando por Moçambique, pedindo ao Senhor que o Senhor já tem feito uma grande obra ali naquele local. E eu sei que Deus fará muito mais, porque é o plano de Deus, é projeto de Deus. Que todas as nações, que todos os povos, tribos e nações ouçam a voz do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, nós te rendemos louvor por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós te louvamos pela vida da missionária Ana Marta, Senhor, que nos deu esse privilégio neste momento, Pai, ali em Moçambique, está compartilhando conosco desta palavra maravilhosa, desta palavra que produz vida, desta palavra que transforma a vida, Pai. Eu te louvo, Senhor, pelo sacrifício dela, Pai. Ó Deus, para fazer com que o teu nome seja glorificado, não só ali em Moçambique, Pai, mas aqui também no Brasil, Senhor. Porque neste momento, Pai, esta palavra que transforma, esta palavra que dá vida, Senhor, que está conosco neste momento, sendo transmitida aos nossos corações. Deus continua abençoando a tua serva, continua abençoando a igreja ali em Moçambique, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor Jesus, esta instituição a qual ela faz parte. Que o teu Espírito Santo, Senhor, continue enviando mantenedores, continue operando na vida de pessoas, para que o teu nome seja glorificado. Te agradecemos também, Senhor, pela vida da Igreja Batista Peniel. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos oriente, nos levante, Senhor, para que possamos, ó Deus, entender, Senhor, que o nosso trabalho não está simplesmente a quatro paredes de uma igreja, mas nós temos que estender as tendas, Senhor. Nós temos que estender a tenda e segurar a corda, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida da tua filha ali em Moçambique, Pai. Aquele trabalho que está sendo realizado, aquelas crianças, Senhor, a qual ela está cuidando ali naquele local. Que o teu nome continue sendo glorificado, que haja cura, que haja libertação, Pai. Que o teu nome, Senhor, continue sendo glorificado ali naquele local. Pai, eu te agradeço, Pai. Recompensa a tua filha com bênçãos sem medidas, Pai. No nome de Jesus, toma a sua saúde, toma os seus sonhos, ó Deus, e que ela possa cada dia, Senhor, ó Deus, te louvar, te render graça, porque grandes coisas eu sei que o Senhor tem feito por ela, Pai.
Deus, continua conosco, Pai. Te agradecemos por esta palavra que foi ministrada aos nossos corações, Pai. E que nós possamos, meu Pai, morrer para nós mesmos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. E que o mundo veja Cristo em mim, Cristo em nós, que é a esperança da glória. Ó Deus, nós te agradecemos. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E nós dizemos com a igreja, a minha vida é dirigida por propósito, a adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Porque juntos somos melhores. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E queremos lembrar os irmãos. Na terça-feira será a missionária Jaine Rosendo, que vai falar sobre os refugiados da Grécia. Queremos lembrar os irmãos que na terça-feira estaremos aqui novamente com a missionária Jaine Rosendo, que estará falando sobre os refugiados da Grécia. Então, nós agradecemos aos nossos irmãos, agradecemos a todos que têm compartilhado. Que Deus te abençoe, que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para que possamos a cada dia estar debaixo da paz do Senhor. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana cheia da graça do Senhor. Que aonde você colocar as suas mãos, seja abençoado pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado a todos e que Deus abençoe.